De volta aqui na nossa programação da BMC News, chegou a hora da gente receber ele, André Machado, CEO do projeto Os 10%, chegando na nossa programação, nosso querido ogro de Wall Street. Sempre muito bem-vindo, André. Bom dia para você. Bom dia, Paula. Bom dia, Felipe. Bom dia, audiência BMC. Mais um dia aqui com vocês. Prazer. Ó, não estou hoje aí com vocês, mas vocês estão aqui sempre comigo, tá? Canequinha tá aí. Obrigada, André. Importante é estar aqui conectado para a gente debater. São vários temas importantes. Hoje parece, então, por sinal, né? Pegando fogo aqui, vários assuntos. Mas eu já queria começar falando contigo, até porque Lula tem feito aqui, parece que dobrado a aposta, né? Quando ele vem continuando com esse discurso, sempre batendo ali na mesma tecla. E ele diz que quem apostar contra o real vai perder dinheiro. Aí eu, Paula, te pergunto, André, quem apostar em frigorífico vai ganhar dinheiro por conta dessa alta do dólar ou por conta das coincidências políticas que a gente está vendo em Brasília? Olha, eu vou te mostrar daqui a pouco no gráfico que quem apostar em frigorífico já está ganhando porque já apostou. Os gráficos mostram para mim que aquela velha máxima, né, que a gente conhece do mercado, de que tudo sobe no boato e cai no fato, na verdade, os tais sobe no boato para mim, é insider information puro. Porque somente ao longo do governo do PT, desde o primeiro governo do Lula, o segundo, da Dilma, todas as grandes medidas provisórias, projetos de lei que tinham capacidade de mexer com algum setor ou com a Bolsa como um todo, todas, sem exceção, eu falo isso sem medo nenhum, eu posso provar, porque isso está estampado nos gráficos, todas essas medidas provisórias foram vazadas para os amigos do rei anteriormente. Todas, sem exceção. Né? E a mais gritante de todas, eu mostrei aqui para vocês alguns meses atrás, foi a da medida provisória 579, se não me engano, esse é o número, que destruiu o setor elétrico. Né? Era um setor que estava voando em tendência de alta clara e, de repente, passaram-se vários dias caindo e caindo forte, sem nenhuma explicação, e, de repente, vem a medida provisória. Né? E aí, naquele mesmo dia, já vinha caindo forte, caiu outros 20%, a maior parte do setor elétrico. Idem quando saiu a medida provisória para se incluir, para aumentar o percentual de biodiesel no diesel da Petrobras. É a única empresa que fazia biodiesel no Brasil, ou pelo menos a única listada em bolsa, passou por um processo de acumulação absurdo, subiu, o volume aumentou drasticamente, e aí logo depois sai a medida provisória, aumentando o biodiesel, se não me engano, aumentou de 2 para 5, ou de 3 para 5, o papel subiu 42% em 2 dias. Então, o mercado, né, o pessoal, os tubarões, os insiders, os amigos do rei, chame como quiser, esse pessoal, eles podem até tentar disfarçar, segurar preço, existem técnicas para isso, existem robôs institucionais programados, perfeitos para fazer esse tipo de operação. Há muitos anos, eu conheci um em 2010, um robô que era específico para isso. Imagina hoje, 15 anos depois, né? O que não tem, o que não avançou de tecnologia. Existem técnicas operacionais onde você pode até segurar o preço de uma ação, mas tem uma coisa que ninguém consegue esconder. Isso é o bacana na análise técnica, inclusive é um dos princípios da análise técnica clássica, né, desenvolvida no século XIX pelo fundador do jornal Wall Street Journal, Charles Dow, criador do índice Dow Jones, que todo movimento tem que ser confirmado pelo volume, né? Então, a gente aqui no Brasil, os traders amadores, né, ou até mesmo investidores, eles às vezes não dão tanta atenção para essa informação, que é o volume negociado. E o volume negociado é algo que é impossível de você esconder.
Você pode comprar ações e segurando o preço. Você pode desovar ações segurando o preço lá em cima. Mas para fazer isso, esse tipo de operação, você gera muito volume anormal ou volume bem acima das médias. E é o que a gente está vendo na JBS, né? Então, a gente tem todo um histórico, né, de corrupção sistêmica deste governo com a JBS, desde os primeiros empréstimos lá atrás para formar campeões nacionais, né, toda a corrupção que foi gravada em vídeo, né, que não sei como que o STF tem a pachorra de cancelar multas elevadíssimas com confissões feitas em vídeo, e ninguém estava no pau de arara. Pelo contrário, as pessoas extremamente confortáveis conversando e confessando quanto estava sendo dado de dinheiro para o PT. Ou seja, como o Alckmin falou antes de ser chamado para compor chapa, é o criminoso voltando ao local do crime. E eu acho que o fato dele ter sido descondenado, tirado da prisão para poder concorrer, acho que, de certa maneira, ele sentiu, né, e com toda razão, por que não, que ele é intocável. Como é intocável, pode voltar a fazer o que quiser em termos de corrupção, porque está com as costas protegidas, guardadas, né, e muito bem guardadas. Então, na boa, é impossível não fazer nenhuma alusão, ou seja, não estou afirmando, mas é impossível não fazer nenhuma alusão com relação à alta que a JBS vem tendo, né, recentemente. E aí, com a alta do dólar, quer dizer, juntou a fome com a vontade de comer, né? Vai ganhar pelo apoio que o governo vai dar, como deu aí para o setor elétrico da JBS, né, lá na Amazônia, e foi muito escancarado, e mesmo que se diga, mas isso já estava em pauta desde janeiro. Pô, ok, eles compraram as usinas na Bacia das Almas, essa desculpa só confirma a possibilidade de que houve um direcionamento, né? E agora essa questão de zeragem de impostos, de tributação, etc. Teve um dia aí de alta na JBS, que eu fui até procurar as notícias daqueles dias, por conta de briga da UE com a China. Pelo amor de Deus, tem que ser muito... É que, na verdade, quando a gente tem alta, isso é natural da imprensa escrita, e buscar uma razão, né? Buscar uma razão para aquela alta, né? E sempre vai aparecer uma razão. Você vê, às vezes, movimentos na Bolsa, subiu por causa disso, caiu por causa daquilo. Sempre vai ter uma razão, mas, na verdade, o que move, que provoca esses movimentos, muitas vezes já estão, já dava para antecipar antes de sair alguma notícia qualquer. Então, uma frase que eu uso sempre no mercado, eu acho que ela é fundamental e ela se encaixa com uma luva para o dia de hoje, para esse cenário que a gente está discutindo, é que no mercado financeiro não tem coincidência, né? Principalmente nessa relação de política com o mercado financeiro. Não há coincidência. Coincidência, a galera que me acompanha nas redes sociais há anos já ouviu isso muitas vezes, coincidência é você tirar uma meleca, grudar embaixo da mesa e encontrar outra grudada. Isso é coincidência. Esses movimentos que eu estou vendo na JBS, para mim, são atípicos e não tem nada que justifique em termos de fundamentalistas ou em termos, por exemplo, geopolíticos, na China, União Europeia, etc. Para mim, a única justificativa é essa possibilidade aí da JBS ter mais um benefício, né? Sempre André, por conta de estamos pobres. Não, eu vou pedir para você colocar o gráfico, por sinal, né? Já que você está falando, vamos visualizar no gráfico, por gentileza? E aí você pode concluir o seu raciocínio.
Tá aqui o gráfico da... Bom, eu estava com o gráfico aberto aqui do dólar, não sei se a galera lembra que eu comentei semana passada desse alvo em 5,67. Semana passada eu não estava com... Eu esqueci o iPad aqui em casa e não acabei não mostrando, mas semana retrasada, se vocês olharem os cortes, vocês vão ver esses alvos aqui desenhados, né? Eu até comentei que eu tinha falado desses alvos para o Cabral na segunda-feira, antes de eu ter ido aí na BMC. E eu comentei, né, desse alvo em 5,67 e uma vez esse alvo sendo atingido no dólar, o próximo alvo em 5,89, né? E que para mim é líquido certo que a gente deve ir lá. Eu queria até fazer um comentário antes da JBS, aquela questão dos cretinos, né, como eu, né, que falamos que o Lula impactou no dólar, etc., que ele falou, já estava subindo 15 minutos antes. E aí eu vi muita gente, até da imprensa, que ficou ofendida, a imprensa chapa branca, que ficou ofendida com os cretinos, querendo mostrar que o dólar continuou subindo durante a entrevista, etc., né? Mas realmente o dólar subiu 15 minutos antes, e é preciso dizer que subiu 15 minutos antes, sabe por quê? Porque todo mundo já sabe que quando ele vai abrir a boca, vai sair alguma asneira que vai sacudir o mercado. Então, ele acertou quando ele falou que estava subindo 15 minutos antes. É óbvio, todo mundo sabia que em 15 minutos ele ia começar a discursar, né? E que ele ia falar alguma asneira com relação à macroeconomia, com relação a despesas versus investimento, né? Com relação à política fiscal, que está uma lambança generalizada. E vamos à JBS. Aqui eu estou com um gráfico diário dela, tá? Então, a gente olha aqui, por exemplo, no gráfico diário, a gente vê, por exemplo, esses dias de queda, né? A gente está vendo que são dias sem volume, né? Para cair, é isso que o volume mostra, que não tem como esconder. Existe um processo aqui, por exemplo, de acumulação, né? Que foi liberado aí semana passada, soltaram freio, mas esse processo aqui, a gente vê que houve, né? Houve, principalmente aqui, a partir desse momento, houve um aumento de volume, anda de lado, cai sem aumento de volume, e depois o volume começa a disparar, especialmente aqui, né, nesse dia 21/6. Né? Dia 21/6 dá uma disparada, né? Você vê que o volume incrementou bastante, e a gente vê claramente, inclusive, tecnicamente, né, como é que as projeções, né, dos movimentos anteriores são confirmadas através dessa ferramenta que eu uso há 22 anos, que é Fibonacci, que eu não abro mão para fazer nenhum estudo. Agora, olhando no gráfico semanal, acho que fica mais interessante, tá? A gente teve realmente aqui esse processo aqui de forte alta quando saiu os resultados da JBS, que ela deu mais de 1 bilhão e 300 milhões de lucro, né, saindo do prejuízo um ano antes. Então, aqui está justificado essa porrada para cima, tá? Mas a gente viu, por exemplo, né, na semana de 17/6 e na semana passada, né, dois movimentos com muito volume, muita força no movimento e também com forte volume. Se você olhar esse volume, tirando o balanço que saiu na semana de 13 de maio, né, ou seja, 1 mês e meio atrás, a gente não teve nenhum volume equivalente nesse patamar, né, na prática, desde julho do ano passado. Há um ano, vou até botar uma linha aqui, há um ano que a gente não tem um volume nesse patamar. E aí vem essa medida, vem essa discussão que vai ser muito favorável aos frigoríficos, especialmente dos irmãos batistas, né? Batista. Então, para mim, isso aqui, de novo, isso aqui não é coincidência, tá? Isso aqui, para mim, é discussões prévias, né, entre os amigos do rei e o rei, do que pode ser feito para continuar favorecendo como foi feito aí nos mandatos anteriores. Ali rola
uma simbiose já há 2 décadas que, obviamente, não acabou e está voltando, conforme a gente pode ver aqui, com força total. Agora, cuidado, até falando agora tecnicamente, como se eu não tivesse jornal, né, para saber disso tudo, daria para estar surfando todo esse movimento, e agora que ele chegou nos seus alvos, inclusive chegou aqui no 5º alvo semanal, tá? A máxima dessa semana, já cravou lá o 5º alvo semanal, e o terceiro desse outro pivô aqui de alta, agora é hora de proteger. Quem surfou esse movimento é hora de proteger. Porque, de novo, vale aquela máxima, né? Sobe no boato, cai no fato, né? Então, quem tinha que especular, ganhar dinheiro, já está posicionado. Acho que aqui o risco de comprar topo é muito grande. É claro que o dólar indo lá para os 5,89, e aí isso pode favorecer, em termos fundamentais, a escalada dessa ação, né? Inclusive rompendo esse topo. E aí eu não tenho alvo aqui colocado agora, mas a gente poderia ter um alvo aqui na região dos R$ 36 aproximadamente. Mas 33 para 36, estamos falando aí de 10% de ganho. É um ganho razoável? Mas para mim é um risco muito grande contar com esse rompimento. Se alguém for especular nesse tipo de ação, nesse tipo de informação, é preferível esperar o rompimento, o pullback que provavelmente, como aconteceu aqui, vai acontecer, para fazer entrada com stop curto, aí sim, para pegar o movimento para cima. Ou seja, esperar romper, voltar aqui para casa dos 33 e aí sim esperar que ele avance para alvos acima, tá? Mas agora, para mim, os que tinham acesso a essa informação, que participaram dessa discussão, já estão posicionados, já estão rindo à toa, e agora aqui, para mim, é comprar topo, tá? Muito bom. O André Machado, sempre muito bom conversar contigo. E eu até mesmo queria ouvir um pouco da sua opinião. Peço desculpas até pelo tom um pouco inflamado, mas é que eu tenho muita dificuldade de separar o trader do cidadão brasileiro que paga imposto. Tá? Então, eu peço desculpas. Às vezes, meu tom pode não ser muito adequado para uma mídia tão imparcial e tão correta como vocês. Tá bom? Desculpa aí. Fique tranquilo, é justo o seu posicionamento.